Seja bem-vindo! Eu me chamo Jonatas Bernal, é uma alegria enorme ter você aqui no canal. Certa vez eu me lembro que durante minha época de colégio, numa aula de matemática, meu professor ele passou ali um exercício pra gente, explicou como é que fazia e eu comecei a fazer o exercício, mas não estava entendendo muito bem. Cheguei no resultado, mostrei para ele, estava errado. Ele fez uma colinha ali pra mim, me explicou novamente. Aí eu fui, refiz o exercício. Dessa vez eu acertei, porém eu não tinha entendido ainda. Se ele não tivesse me dado aquela colinha ali, eu não saberia fazer. Aí eu mostrei pra ele, ele falou, agora tá certo. Eu falei, mas eu não entendi. Ele falou, você não entendeu, mas chegou no resultado certo. E durante essa semana, enquanto eu refleti um pouco mais na reflexão do vídeo de hoje, eu me lembrei dessa frase do meu professor: você não entendeu, mas chegou no resultado. Porque por vezes é assim na nossa vida. Nós não entendemos a forma, o jeito, os meios que Deus trabalha. Mas algo que nós devemos ter em mente é que por mais que o jeito seja diferente, por mais que a gente não entenda a forma com que Deus está fazendo, uma coisa é certa, chegará no resultado, e esse resultado é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Essa semana, o vídeo de hoje, a gente vai tá dando continuidade na nossa série, na série que a gente vem feito no livro do profeta Abacuque. Hoje é o capítulo de número 2. Foi o vídeo mais difícil, acredito, da série de ser gravado, porque é o mais difícil de entender. Muitas das vezes nós não entendemos o meio que Deus trabalha, não entendemos a forma como Deus trabalha. Muitas vezes nós queremos que seja de um jeito diferente, assim como o profeta Abacuque quis, mas nós devemos ter fé e entender que, mesmo quando nós não entendemos, chegará em um resultado, e esse resultado é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Então no vídeo de hoje a gente vai estar refletindo em Abacuque, no capítulo 2, os versículos 13 e 14, que dizem assim: Porventura não vem do Senhor dos Exércitos que os povos trabalhem pelo fogo e que as nações se cansem por pura vaidade? Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Como eu disse no vídeo passado, o livro do profeta Abacuque não tem nenhuma profecia. Aqui estão registradas algumas orações do profeta a Deus. E na primeira oração, como a gente viu no vídeo passado, o profeta vê as injustiças, vê os problemas da sua época e clama a Deus, né? Deus o responde que ele enxerga os problemas, Deus enxerga a violência, a desigualdade social e que enviará um exército da Babilônia que suscitará, que implicará juízo, que implicará justiça dentro do povo de Israel. Porém, o profeta Abacuque fica indignado, porque o Império Babilônico é muito pior do que eles, é um exército muito mais cruel, é um povo muito mais cruel e rebelde do que o povo de Israel. E tudo isso está registrado no capítulo 1. Então, no capítulo 2, Deus responde a Abacuque dizendo que, num dos versículos maravilhosos que diz: o justo viverá pela sua fé, e mais adiante, no versículo 13 e 14, Deus diz isso ao profeta, de que ele pergunta ao profeta: por acaso não é a vontade do Senhor? E aí, novamente, o profeta fica indignado, porque ele não aceita o fato de Deus usar um império pior do que eles, um império mais cruel do que o povo de Israel, para trazer justiça e juízo ao povo de Israel. Ele não aceita que Deus use esse meio para trazer correção ao povo de Israel. O profeta Abacuque entende que o povo precisa de correção, mas ele não quer que seja esse meio que Deus usa. Ele não quer que Deus use o Império Babilônico para isso. E por vezes nós somos assim como o profeta Abacuque. Nós queremos que Deus faça alguma coisa, que chegue no resultado, mas nós não queremos que seja talvez da maneira com que Deus queira. Nós queremos que seja da nossa forma, nós queremos que seja do nosso jeito. Se Deus nos dá uma palavra de vitória, nós queremos chegar na vitória. Porém, o processo para isso, muitas das vezes nós queremos pular, nós queremos que seja diferente, nós não queremos que seja da maneira com que Deus quer que seja feita. Porém, nós temos que ter fé que, da mesma forma que o Deus é Deus do resultado, ele também é o Deus do processo.
Então, da mesma forma com que ele tem o processo na palma das mãos, ele vai ter a vitória nas palmas das mãos. Deus responde ao profeta Abacuque que isso é da vontade dele. E Deus também responde ao profeta Abacuque que ele ele conhece o Império Babilônico, ele sabe das injustiças, da crueldade desse império. E que em um tempo determinado esse império também vai sofrer as consequências. Mas que naquele momento, exatamente naquele momento, é da vontade do Senhor trazer justiça a Israel por meio do Império Babilônico. E o profeta, como eu já disse, ele não aceita isso. E essa reflexão que eu estou trazendo para o vídeo de hoje, muitas das vezes nós não entendemos o meio que Deus trabalha e não queremos aceitar. Porém, mesmo sem entender, nós devemos crer que o Deus do resultado é também o Deus do processo. Da mesma forma com que o resultado seria a correção ao povo de Israel e que o povo iria novamente se voltar aos caminhos do Senhor, o meio que nós devemos ter fé nisso. E da mesma forma que nós devemos fé no resultado, devemos ter fé no processo, nos meios, porque o Deus do resultado é o mesmo Deus do processo. Deus tem o controle na palma de suas mãos durante toda a situação, da vitória até o processo, até a vitória. Lá em Isaías, no capítulo 55, versículo 9, diz: assim como os céus são mais altos que a terra, os meus caminhos são maiores que os teus e os meus pensamentos são melhores que os teus. É Deus falando ao povo que, da mesma forma com que o céu está acima da terra, Deus está acima do seu povo. Então Deus sabe qual é o melhor caminho, Deus sabe qual é o melhor jeito e a melhor maneira, e os melhores pensamentos vêm do Senhor e não de nós. Nós temos uma visão limitada, uma visão terrena, uma visão repleta de incertezas, de dúvidas e de limitações. Mas Deus não, Deus tem a sua visão e os seus caminhos traçados segundo a sua visão, segundo a visão de Deus, segundo o poder de Deus, no qual não há limitação, não há barreira, não há empecilho. Então, da mesma forma que nós não entendemos às vezes a maneira com que Deus trabalha, devemos confiar que os seus caminhos são mais altos, que os pensamentos de Deus são mais altos e melhores que os nossos. E assim, igual Deus falou ao profeta Abacuque, que o justo viverá pela sua fé, nós devemos viver pela fé. Nós não andamos pelaquilo que vemos, mas nós andamos pela fé. E da mesma forma que nós temos fé num resultado, que nós temos fé numa vitória, que nós temos fé numa bênção, numa cura, nós temos que ter fé no processo que nos levará a tudo isso. E que esse processo está dentro de tudo conforme, está dentro do controle de Deus. Então, para o vídeo de hoje, essa é a reflexão. Muitas das vezes nós não entendemos os meios que Deus trabalha. Talvez você esteja passando por um processo e não está entendendo o porquê disso tudo, não está entendendo como continuará isso tudo, como vai ser o dia de hoje, como vai ser o amanhã. Talvez você passe por um processo que aos seus olhos muito complicado, mas eu venho te dizer que da mesma forma que Deus ele é o Deus do resultado final, ele também é o Deus do processo. E por mais que você não venha entender, creia, porque mesmo que você não entenda, você chegará a um resultado. E esse resultado é a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Eu espero que você venha ter entendido a reflexão de hoje, que a partir de hoje eu e você venhamos crer que, por mais que não entendemos às vezes o meio que Deus trabalha, que podem ser os mais variados, por mais que muitas das vezes não entendemos os caminhos do Senhor, que são mais altos que os nossos e muitas das vezes diferente dos nossos, nós venhamos crer que Deus está no controle de tudo e que da mesma forma que Ele é o Deus do resultado, Ele é o Deus do processo. Então, assim como o resultado ele tem na palma das suas mãos, ele também tem o processo na palma das mãos. E da mesma forma com que Deus trouxe o Império Babilônico ao povo de Israel, e isso trouxe correção ao povo de Israel, e o povo de Israel passou por todo o processo ali do exílio babilônico, e após isso Jesus nasceu, e quando Jesus nasce, traz salvação a todo mundo, ou seja, o processo foi necessário para que Jesus viesse ao mundo. Da mesma forma, muitas das vezes nós vamos passar por um processo para chegarmos a um resultado.
mas nós venhamos ter fé que esse resultado é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus e que esse processo também faz parte da vontade de Deus. Então, por mais difícil que seja o processo que você está enfrentando, o dia a dia que você tem passado, a sua rotina, venha entender que o resultado vai ser a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E apesar do meio de Deus trabalhar ser diferente daquilo que você queria, que você imaginava, você venha crer que Ele está no controle de tudo. Amém? Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Confira se você ainda não é inscrito no canal. Se você não for, vai ali embaixo, se inscreva e ative as notificações para você não perder nenhum vídeo. Deixa o seu gostei porque isso ajuda muito o canal. Isso faz com que o YouTube propague mais o vídeo, divulgue mais o vídeo e alcance mais pessoas. Então deixe seu gostei porque isso ajuda muito. E compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder, porque muitas das vezes nós não entendemos os meios que Deus trabalha. Mas é necessário que nós venhamos entender que mesmo quando não entendemos, chegaremos a um resultado. E esse resultado é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Eu espero que você venha ter gostado do vídeo de hoje e que Deus te abençoe.